E muitos já falaram sobre este grande missionário, mas que deu um trabalho para Jesus que não está na conta. Eu acho que se a igreja, se a gente fosse contar todo o trabalho que o mestre teve com Pedro, para no final ele ser pescador de almas, não teria tempo para falar. Mas vamos falar aqui no capítulo 22, no versículo 31, amém? Jesus fala nessa noite assim: Simão, Simão, e eis que Satanás o reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça tu. Pois quando te converteres, fortaleceis os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Pode sentar glorificando o nome do Senhor, igreja. Glória a Deus! Quem conhece Pedro sabe de todos os milagres que Pedro vivenciou juntamente com o nosso mestre. Quando o mestre fala que Satanás pediu para peneirar Pedro como trigo, e Jesus fala que pediu ao Pai pela vida de Pedro, o Senhor mostra para Pedro o tamanho do seu amor e da sua fidelidade. Mas Pedro aqui, meus irmãos, ele tem tanta certeza que ele ama o mestre, que ele fala: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até mesmo para a prisão. E se eu tiver que morrer com o Senhor, eu vou morrer. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro, fala: Pedro, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. Meus irmãos, vocês acham que quando Jesus fala para Pedro: hoje mesmo tu me negarás 3 vezes, é porque o Senhor sabe tudo aquilo que ele irá passar naquela noite? E sabia que Pedro não estava disposto a enfrentar tudo aquilo que o mestre precisava como um verdadeiro cristão. Quando o Senhor fala: Pedro, quando te converteres de todo o coração, você vai ajudar os teus irmãos, mas ainda você não é convertido. E a gente fala: poxa, como que Pedro não é convertido? Ele esteve com Jesus vendo a ressurreição de Lázaro. Ele esteve com Jesus quando ele curou aquele cego. Ele esteve com Jesus quando ele curou aquele paralítico. E Pedro ainda não era convertido. Às vezes, na nossa caminhada com o mestre, a gente andou com o Senhor, a gente caminhou com o Senhor, mas a gente ainda não converteu os nossos corações para o Senhor. Aleluia. E Jesus está falando com Pedro: Pedro, hoje mesmo tu me negarás por 3 vezes. E Pedro tinha tanta certeza que ele amava tanto o Senhor acima de todas as coisas. Irmãos, Pedro vivenciou milagres com Jesus. Pedro participou da ceia com o mestre. Quando fala assim para você, fala com o filho: olha, você vai sair com o seu pai, você vai ali naquele lugar onde tem guerra, tem perseguição, você vai? É claro, eu estou com os meus pais. Pedro tinha a certeza, a convicção de que se ele morresse pelo mestre, o mestre poderia ressuscitar ele. Porque ele viu Lázaro sendo ressuscitado. Pedro tinha a convicção que se ele fosse para a prisão com o mestre ia tirar ele de lá. Porque para quem fez um paralítico andar e um cego ver, tirar Pedro da prisão seria pouco. Mas quando Jesus fala: Pedro, hoje por 3 vezes negarás o meu nome, antes que o galo cante. Irmãos, eu acho que Pedro entristeceu o seu coração, porque ele falou: poxa, eu amo tanto o mestre, por que ele está falando isso? E Jesus fala assim, chama Pedro,
e fala: Pedro, Tiago e João, vamos subir o Monte da Oliveira. Eu preciso falar com ele. E sobe os três. E Jesus fala assim: ficai aqui e vigiai comigo. Irmãos, vamos ler aqui em Lucas ainda, no capítulo 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não vos entrei em tentação. E ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E Jesus, em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aqui Lucas, ele não fala, mas Mateus e João falam que o mestre orava, o mestre estava orando e falando com o Pai, porque ele sabia tudo aquilo que ele ia enfrentar. O mestre, Jesus, estava sofrendo, a sua alma estava angustiada, ele estava sofrendo tanto que o seu suor era como gotas de sangue. Foi pelo meu pecado, foi pelas minhas transgressões que ele foi para o Calvário. E ele só falou com seus discípulos: ficai aqui e vigiai. Mas quando Jesus orava com o Pai, ele voltou com seus discípulos e falava: por que dormes? É tempo de vigiar. Não sabeis que está chegando a hora do Filho do Homem? Por que dormes, igreja? Será que não estamos percebendo que é tempo de vigiar? Porque é o fim do tempo. Jesus se entristeceu quando viu aqueles que falaram assim: eu vou ser preso junto contigo, mas eu não posso vigiar com o Senhor 1 hora. Eu posso morrer pelo Senhor, mas eu não posso estar na igreja orando por ti 1 hora. E Jesus voltando, falando de novo com o Pai, as mesmas palavras ele orava e clamava ao Pai. E voltando ele mais uma vez, depois de 1 hora de joelhos falando com o Pai, as mesmas palavras, chegou, pois, diante dos seus discípulos. Eles estavam dormindo. Quantas vezes que Jesus vai ter que voltar para você e falar: por que dormes? Quantas vezes o mestre vai ter que falar: só vigiai comigo 1 hora do seu tempo? É chegar ao fim. Os dias são maus. Eu só preciso que a igreja ora por 1 hora. Vigiai comigo. Aleluia, Deus. E pela terceira vez, o mestre de novo. E antes que Jesus falasse com eles, vieram prender o nosso mestre. Aí vocês falam assim: mas Judas, ele entregou Jesus por 2 moedas de prata, por 30. Por quantas moedas você está vendendo Jesus? Aleluia! Você não está vendendo, você está dando Jesus por coisas tão banais, tão poucas. Não é negociável a sua salvação. No céu não tem barganha. Aleluia. No céu vai entrar aqueles que verdadeiramente aqui na terra renunciaram o seu eu e o seu pecado. E Pedro, claro que tinha que ser Pedro. Pedro ainda não era convertido. Jesus havia alertado quando viu que o seu mestre ia ser preso. Pedro correndo, se ganha a sua espada e fere a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Jesus falou para ele: guarde a sua arma. E tocando, Jesus curou a orelha.
E Pedro ali, seguindo Jesus com aquela multidão, andando juntamente com o Mestre, olhando o Senhor de longe juntamente com os discípulos. Irmãos, a gente não nega Jesus quando a família está bem. A gente não nega Jesus quando o celeiro está cheio. A gente não nega Jesus quando tem saúde. Por que você vai negar Jesus se você tem tudo dentro da sua casa? Por que Pedro falou: Senhor, eu estou pronto para ser preso contigo. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. O mestre estava ali. Será que se o Senhor falar assim: eu vou tocar na vida do teu filho, você vai falar: eu ainda te amo, Senhor? Eu vou tirar da tua casa, você ainda vai dizer: eu te amo, Senhor? Eu vou tirar do teu emprego, você ainda vai dizer: eu te amo, Senhor? Sendo perseguido e humilhado, você ainda vai ter a capacidade de dizer: eu te amo, Senhor? Você pode dizer que ama o Senhor nessa noite, igreja? Porque é muito fácil nós amarmos o Senhor quando tudo está bem, quando a tempestade não nos atinge, quando o mal não alcança a nossa casa. Aleluia. A gente fala: eu te amo, Senhor, acima de todas as coisas. O Senhor cura, é o Senhor que liberta, o Senhor transforma água em vinho. Pedro presenciou isso. O Senhor multiplica peixes e pães para uma multidão grandiosa. Será que você pode dizer que ama ao Senhor nas adversidades da tua vida? Irmãos, por muito pouco estamos negando o nosso Mestre. E tudo nos indica que Ele está às portas. Não há tempo de brincar. Não há tempo de negar ao Senhor. Porque dormes, igreja? Irmãos, elevaram o nosso Mestre. Por muito menos deixamos de olhar para a cara do nosso irmão. Por muito menos saímos da nossa igreja e negamos a nossa fé. Mas sabe o que acontece com o nosso Mestre? Ele foi cuspido. Ele foi humilhado. Socaram o rosto do nosso Mestre, aquele que não tinha pecado nenhum. Zombaram dele, debocharam dele. E ele, como ovelha muda, ele foi pelo meu pecado, pelo seu pecado. E quando Pedro vê o Mestre sendo levado, eu acho que Pedro pensou: ali está todos os meus sonhos indo embora. Jesus havia alertado, irmãos: eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e eu vou encontrar em vocês em Galileia. Mas eu acho que Pedro se esquece de tudo que ele tinha vivido com Jesus até o dia da crucificação. Como que um amigo tem coragem de falar: eu estou disposto a ser morto por ti, eu estou disposto a ser preso por ti? Quando vê o amigo sendo preso, simplesmente esquece tudo que o Mestre fez e se esconde. Pedro começa a olhar Jesus de longe. Jesus vai ter que morrer de novo pelo seu pecado para você entender que Ele te ama tanto. E que às vezes Ele só se afastou um pouco para ver se você vai negar o nome dEle. Ele em silêncio, mas Ele estava lá. Glória a Deus. Meus irmãos, às vezes passamos por situações tão grandes que passamos a enxergar o nosso Jesus de longe. Parece que Ele está inalcançável. Você olha e fala: Jesus, será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor está vendo essa perseguição? Mas a perseguição nem é tão grande assim. Os nossos irmãos lá fora estão sendo pedrejados, estão sendo humilhados. E você está aqui hoje dentro desse tempo, podendo adorar Ele com livre-arbítrio. Você pode dobrar no joelho na sua casa e pode orar ao Senhor. Você pode gritar.
mestre, ele foi humilhado pelas nossas coisas e ele ficou calado. Às vezes você quer discutir, você quer rebater por coisas tão banais. É uma coisa tão pequena que vai passando na sua vida e você vem falando assim: esse Jesus para mim já não serve. Eu perdi o meu emprego, eu perdi a minha casa, eu perdi a minha família, eu vou largar Jesus. Mas Jesus fez o que para você abandonar ele? Ele não estava lá nos momentos de angústia, de aflição. Quantos livramentos o Senhor te deu para você chegar até aqui? E nenhuma única prova você fala: não vou mais servir a Jesus. Eu cantava lá, eu pregava lá, mas não estão me vendo. Enquanto você quiser a atenção do homem, você vai viver essa vida de mesmice. Mas quando você quiser a atenção do mestre e falar: Pai, eu estou aqui, acima de todas as dores, de todas as angústias, você vai viver como filho do mestre. Irmãos e Pedro, lá, olharam. A mulher que estava dentro da casa passando e falou: ei, você é um deles. Você tem as vestes dele. Você fala como ele. Você é um dele, não é? E Pedro olhando falou: não, eu não o conheço. Não era Pedro horas atrás falando que morria por Jesus? Não era Pedro horas atrás falando que seria preso por Jesus? Ele só ama Jesus quando Jesus pode curar alguém na frente dele? Será que você só ama Jesus quando Jesus pode ressuscitar um morto dentro da tua casa? Será que você só ama Jesus quando ele está disposto a curar aquela enfermidade? E quando ele fala assim: eu vou testar a tua fé, a tua fidelidade, você fala: eu não conheço Jesus. Eu vou preferir as coisas lá do mundo. Eu vou preferir os prazeres da carne. Eu não quero esse Jesus para minha vida. Mas vão te identificar na multidão. Porque quem anda com Jesus tem o cheiro dele. Quem anda com Jesus tem o andar dele. Quem anda com Jesus tem a fala dele. Aleluia! Pode negar o resto. Glória a Deus! Se você entender que você é de Jesus, o mundo não te cabe. Verdade, Deus. E Pedro andando mais uma vez, sentado na mesa. E Jesus, irmãos, naquele momento, sendo humilhado. E Pedro lá, vendo o mestre de longe. Ei, não era você que estava com o mestre? Pedro olha e fala: não, você está louco. Eu nunca vi aquele homem na minha vida. E um dos moços sentados na mesa junto com Pedro fala: não, é você mesmo. Eu tenho certeza que é você. E olhando assim, meio à noite, né? Fisando o olho, Pedro se levanta mais uma vez e sai. Já é a segunda vez que Pedro nega Jesus. Quantas vezes você negou Jesus hoje? Quantas vezes você deixou ele estar dentro do templo para fazer qualquer outra coisa que não fosse adorar o Senhor? Aleluia! Quantas vezes Jesus deixou de ser prioridade na tua vida? Você está olhando o mestre, aquele homem sem pecado algum, aquele que curou, aquele que sentava no templo e os sábios o ouviam, estavam aprendendo ele. E Pedro ali, olhando o mestre de longe. Vai precisar acontecer o quê? Para você estar dentro, vendo o mestre pelo olho, olhando dentro do olhar de Jesus. Eu estou sendo perseguido, mas eu te amo, Jesus. Eu estou sendo humilhado, mas eu te amo, Jesus.